Você sabe, eu sou pai de 3 meninas. E a gente tem falado muito aqui sobre a diferença do comportamento e da sua fé. E muitas vezes a fé é um negócio que a gente não consegue trazer como palpável na nossa vida. Só que essa história vem relatando de um princípio que eu e você a gente precisa entender, que é o princípio da autoridade. A fé, ela sempre vai operar por um trilho, por um caminho, o caminho é a autoridade. Por que eu estou te falando das minhas 3 filhas? Porque você imagina que eu e a minha esposa, e na maioria das vezes, muito mais a minha esposa, Tiago, ela fica treinando essas meninas o dia inteiro. 3 meninas o dia inteiro que são treinadas. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. A gente fala assim, olha, não faça isso. Não faça o quê? Não tira a sua roupa e deixa jogada no meio da casa. Porque isso é coisa só de criança, é ou não é? Nenhum adulto faz isso, não é verdade? Homens não fazem isso. Homens chegam, tiram a roupa e colocam no cestinho de roupa para lavar, é verdade ou não é? Não sei você que está em casa, mas dos que estão aqui que eu estou vendo, todos os homens adultos que estão aqui, eles não precisam que a esposa fale mais isso para ele, porque eles aprenderam quando eram criança. Eles tiram a roupa, dobra a roupa. A roupa suja, Ricardo? É a roupa suja. Que ninguém tem que ficar arrancando a sua cueca do meio do seu short. Entendeu ou não? Isso é coisa de criança. Você tira a sua cueca, tira a sua bermuda, a sua calça, dobra e coloca no cesto. Mas é só crianças que fazem essas coisas. Homens adultos não fazem mais, porque afinal de contas, quando eram pequenos já foram treinados. O que é isso? Homens não fazem mais isso. Mulheres casadas não precisam mais dar esse tipo de instrução. Mas aí está lá minha esposa falando, meninas, não tirem a roupa e deixem no chão. Vocês acham que elas fazem, sim ou não? Você acha que tem roupa no chão, sim ou não? Tem roupa no chão. Mas isso é um aspecto do comportamento delas. Isso afeta o caráter da minha esposa, sim ou não? Presta atenção no que você está aprendendo aqui nessa manhã. As meninas são treinadas. Eu só dei um exemplo, eu poderia dar milhares de exemplos, mas é só para você entender. Elas são instruídas, elas são treinadas. Não deixe roupa no chão, pegue a roupinha e coloca no cesto. Esse mau comportamento delas não afeta o caráter do pai, que sou eu, e nem da mãe que está treinando. Agora, se o pai chegar e falar assim, filha, o papai vai comprar isso e isso para você. Se ela olhar para mim e falar assim, eu não acredito na sua palavra. Opa, ei, presta atenção aqui em mim. Uma coisa é o mau comportamento dela, que diz respeito a ela, porque ela simplesmente decidiu não seguir uma direção. Outra coisa é quando eu falo para minha filha e ela olha nos meus olhos e fala assim, papai, eu não acredito na sua palavra. Você para mim é alguém que não tem? Nossa, deve ser muito ruim ouvir isso de um filho. Ricardo, o que você está tentando dizer? Eu não estou tentando, quem tenta não consegue. Eu estou dizendo que o problema não é a roupa que você deixa no chão. O problema é você olhar para o seu pai e falar assim, é mentira, eu não acredito na sua palavra. O que você está dizendo então, Ricardo? Que o problema para Deus não é o seu comportamento, mas é a sua incredulidade. Eu não sei se você entendeu de verdade o que eu falei aqui nessa manhã. Você está lá preocupado em tirar a sua roupa, tirar as coisas, colocar a dobradinha lá no cesto, mas quando o seu pai fala, você fala assim, não, isso aí que você falou é impossível, essa promessa é muito grande, esse sonho não vai se realizar, esse sonho não vai acontecer, você está incrédulo, mas está dando um recado para ele, eu não confio na sua palavra, você não é digno da minha? Ei, peraí, você está falando de quem? Você está duvidando de quem? Você está duvidando daquele que disse que viria e veio? Você está duvidando daquele que disse que morreria e morreu? Você está duvidando daquele que disse que ressuscitaria e ressuscitou? Você está duvidando daquele que disse que voltaria para os céus e voltou? De quem é que você está duvidando? Você está duvidando daquele que disse, eu não tenho por quem jurar, vou jurar por mim mesmo, porque eu vou cumprir a minha palavra.
E aí você fica preocupado com o seu comportamento, mas você não se preocupa com a sua incredulidade, que afeta diretamente o caráter do seu pai. Eu não sei se existe nível mais profundo de tristeza para um pai, eu não sei, do que ouvir um filho falar: não acredito na sua palavra. É você ouvir seu filho falar: você fala e nunca cumpre. Sabe aquele negocinho simples? Você falou que ia me levar a tomar um sorvete e não me levou. Você falou que ia comprar aquele chinelo havaiana de R$20 e não comprou. Aí você pensa: mas isso é muito simples, Ricardo. Quero te falar, não é simples. Você vai perder o coração do seu filho, e você vai manchar o seu caráter. Até aí está tudo bem, porque nós estamos falando de pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que vacilam. Mas quando você for se relacionar com o seu pai, jamais toque no caráter dele. Jamais deduza e presuma que ele não é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer. Ele pode fazer. Ele quer fazer. E ele vai fazer, independente de nós. Mas quem é que vai perder? É ele. É quem duvida. Então não dá para a gente viver essa vida de achar que o nosso comportamento atrai a Deus. Não dá para presumir que o nosso comportamento faz as coisas de Deus se cumprirem na nossa vida. Porque as minhas filhas podem dobrar todas as roupinhas sujas e colocar no cesto, mas podem olhar para a mamãe e falar assim: mamãe, eu não consigo confiar em você, porque nada do que você fala é verdade. E ainda assim duvidar do caráter da mãe, ou seja, duvidar da palavra da mãe. Eu estou te chamando aqui nessa manhã para nunca mais duvidar do seu pai. Para nunca mais duvidar do seu pai. Para quando ele falar para você, você só falar assim: caramba, se o meu pai falou, já é. Se o meu pai falou, já aconteceu. Já é verdade, já é realidade. Não há nada que eu possa fazer para alterar o que ele disse a meu respeito. Chega de duvidar de Deus. Não é o seu comportamento, é a sua fé. Esse cara era uma autoridade, e eu quero te falar: se você não reconhecer a autoridade, você não vai viver o caminho, o trilho da fé, não vai. Esse cara era uma das maiores autoridades que existiam em Cafarnaum. Mas ele entendeu uma coisa, que já está escrita para nós hoje: toda autoridade procede de Deus, e não tem autoridade que não seja por Ele constituída, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. A gente vive uma geração que não respeita mais ninguém. A gente vive uma geração que não respeita as autoridades. A gente vive uma geração de pais que são frouxos, que não conseguem exercer a sua autoridade diante dos seus filhos. Você sabe, tem um pai na palavra, lá atrás, no comecinho dela, que errou. Ele fez algo que não podia fazer, e um filho dele expôs ele. E é o que acontece com muitos pais hoje. Pais erram, e os seus filhos expõem o seu erro. Esse pai falou assim: olha, eu errei. Você tem que entender o que eu vou falar aqui agora. O erro não tira a autoridade de alguém. O erro de um homem não tira a autoridade desse homem. E eu sei que isso causa um confronto muito grande no nosso coração, porque muitas vezes, ao ver uma autoridade errar, a gente quer punir essa autoridade, mas se foi Deus quem levantou, quem vai punir é o próprio Deus. E aí, quando eu me levanto contra essa autoridade, aí eu arrumo um problema, porque eu saio da esfera humana e eu começo a lutar contra Deus. E isso são para todas as escalas. Quero dar um recado para você: quem resiste à autoridade é porque não está exercendo a autoridade da sua própria vida. Se você exercer a autoridade da sua vida, você vai entender o peso de ser uma autoridade. Esse cara, ele era do mais alto escalão na cidade onde ele morava, mas ele estava com um problema que ele não conseguia resolver, e ele ouviu falar de alguém que era maior do que ele. E quando esse cara poderoso chega em alguém, e só um é maior, que é Jesus, ele fala assim: olha, eu quero me reverenciar o Senhor aqui, eu fiquei sabendo das suas histórias, da sua autoridade, eu quero te pedir, tem um servo meu doente em casa,
e eu preciso de ajuda. Ele tinha um alto escalão de autoridade. Mas quem é autoridade reconhece de onde a sua autoridade vem. Quem é autoridade também reconhece outras autoridades. A gente vive um tempo tão difícil que, se a gente for em qualquer instituição pública do nosso país, talvez o dizer que não falta lá, a frase que não falta lá, ou o inciso de uma lei que não falta lá, é que se você desacatar um funcionário público, quando ele está exercendo a sua função delegada de autoridade, você vai sofrer uma sanção, você vai sofrer uma punição. Por que é que isso precisa estar estampado em todos os lugares públicos? Porque as pessoas não reconhecem a autoridade. Quem é que não reconhece a autoridade? É quem não vive ela, é quem não tem ela, é quem não carrega ela. Mas quando você carrega a sua autoridade, você reconhece facilmente. E uma pergunta que você faz é: quem que está governando sobre esse lugar? Eu vou conversar com o responsável, eu quero falar com quem carrega a autoridade, porque eu entendi esse princípio. E esse cara, mesmo sendo grande, ele reconheceu: existe alguém maior do que eu. Quer te falar, você pode alcançar qualquer nível na terra, mas sempre vai existir alguém maior que você, e esse alguém tem nome. E quando você entender quem ele é, você vai chegar nele, e ele vai, sem dúvida nenhuma, resolver todos os seus problemas. Fala aí, embaixadores, eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Então já quero te fazer um pedido: já se inscreve aqui no canal, você que ainda não é inscrito, ativa as notificações aqui no sininho, para que você seja o primeiro a ser avisado de cada conteúdo novo que a gente lançar aqui a cada dia. E eu já vou te dar mais uma sugestão: vão ficar 2 vídeos aqui para você não parar o seu aprendizado, não parar o seu crescimento, não parar a mudança da sua mentalidade. E eu espero ver você crescendo e avançando todos os dias. Tamo junto!